Olá, seja bem-vindo ao dia 249 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Samuel 31, iremos a 1 Coríntios 11, iremos a Ezequiel no capítulo 9 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 48. Aqui no último capítulo de 1 Samuel, nós vamos ler sobre o suicídio do rei Saul. Vamos a essa leitura? E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram impostos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malqui-Sua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tira sua espada e mata-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também contra sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e ao leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio de seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seus corpos no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo da tarmargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Vamos agora para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que é um texto bastante recitado nos cultos de Santa Ceia. Aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre as instruções para adoração e também ele fala sobre a ceia do Senhor. Vamos a essa leitura. 1 Coríntios, no capítulo 11, diz assim: Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por sempre lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a você. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Pois, se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter a sua cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado que a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é a glória para a mulher? Pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos este costume, nem nas igrejas de Deus. Entretanto, nisto que vou dizer não é aos elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há dissensões, divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio.
pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu disso. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já que dormem. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Vamos agora ao profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, no capítulo 9, nós vamos ler sobre a morte dos idólatras. Vamos a essa leitura? Profeta Ezequiel, no capítulo 9. Diz assim: Então ouvi clamar em voz alta: Tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E eu vi 6 homens que viam na porta superior, que estava voltada para o norte, cada uma arma mortal na sua mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles estavam e puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha um estojo escrevente à cintura, e disse: Percorra a cidade de Jerusalém e põe o sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: Sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E eles lhe disseram: Contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: A soberano Senhor, vais destruir todos os remanescentes de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: A iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. E eles dizem: O Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho com estojo de escrevente à cintura voltou trazendo um relatório e disse: Fiz o que me ordenaste. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A última leitura de hoje está lá em Salmo 48. Aqui é um salmo de canção dos coraitas. Vamos a essa leitura desse salmo de canção, de engrandecimento ao nome do Senhor? Salmo 48. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela com a sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando as viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se como uma mulher no parto,
Foste como vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis, como já tenho ouvido. Agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contém as suas torres. Observe bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e ele será o guia até o fim. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.